Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Renato Cariani fala sobre as declarações que foram feitas sobre ele e faz observações. Lembrando, se você quer assistir estes podcasts completos, os links estão na descrição. Sabe como eu conheci o Júlio? A primeira vez que eu vi ele na vida foi na Serafas Gym. Fui lá, porque lá Ele só foi lá tinha o pesado. Ele foi lá treinar peito. Ele pegou os dumbbells de 70 quilos, né, que estão comigo até hoje. Pegou os dumbbells de 70 quilos, sozinho no rack. Colocou o banco inclinado, não era reto. Colocou um dumbbell em cada joelho. Jogou, deitou, fez 12 repetições. Sozinho. Nossa. E aí a galera vira e fala assim: nossa, Júlio, você treina leve. Você é todo machucado porque você treina leve, sabia? Eu vi ele fazer isso. E ele pegou, guardou, levantou e guardou o peso. Eu tava atrás, ele não percebeu que eu tava olhando. Eu não conhecia o Júlio, né? Sabia dele, já tinham falado dele pra mim. Quando eu olhei, eu falei assim: esse cara é bom. Esse cara é bom. Não é qualquer um que faz isso. Com esse domínio. Na época da Nautilus, com esse domínio, gente agachava com 80, 100 quilos de cada lado. Fazer leg press, aquele leg press assustadoramente terrível. Terrível. Com 500, com 600 todo o peso em cima e todo mundo em cima. A gente começava só a fazer supino com 50 a cada lado, parava com 80. Esse era o nosso treino. Aí vai um cara que não conhece nada, porque nós somos de uma época que não tinha rede social. Você não postava nada. Zero. Não tinha internet. Entendeu? Então não tem internet pra postar. Não. Aí veio um cara na internet e falou assim pra mim, como se ele me conhecesse intimamente. Falou que eu lesionei o meu bíceps porque os meus treinos são leves. Meu amigo. A questão lá do Cariani, o que acontece, né? Quando você não faz parte de uma panela do fisiculturismo e não tem pessoas com milhares, centenas de milhares de seguidores para te levar, você precisa chamar a atenção das pessoas. Então, tipo, até o Gorgonoid faz clickbait nos vídeos dele, tá ligado? Caramba. E eu preciso que as pessoas vejam o meu conteúdo porque o Instagram, ele é um negócio de fast food. As pessoas que não trabalham com isso, então elas não olham pro Instagram com uma visão mais profissional, elas ficam assim, tá ligado? Sim. Chamou a atenção, ela para e clica. E daí eu peguei e fiz aquilo, daí muita gente questionou, porque eles falaram que ele nunca tinha tido lesão, que eu tava mentindo sobre ele e tudo mais. Daí eu peguei e fiz aquele outro post. Sim. Assim, eu não acho que eu fui ofensivo. Os vídeos de lesão dele estão no canal dele. Sim. A questão é que quando a gente fala de figuras muito grandes do meio, sempre tem tipo uma política boa vizinhança, uma puxada de saco ali e tal, porque o pessoal tá tão acostumado com isso. Quando eu digo pessoal, não tô falando das pessoas famosas, tô falando do público, tá ligado? Não quero falar mal de ninguém aqui. Mas o público tá tão acostumado com alguém quando vai falar de fulano, pega e dá uma puxada de saco antes, tudo mais, dá um tapinha nas costas, que quando não vê alguém fazendo assim, por mais que eu não tenha entrado com nenhum adjetivo, acho que eu tô ofendendo. E assim, a questão que eu quis expor ali é porque a gente tem pesquisa científica mostrando isso. Tendão, ele precisa de alta intensidade, que é o 70% de RM, então, para ter adaptações da síntese de colágeno. Ele precisa disso. Então, quando a gente fala de lesão de overuse, que é lesão de uso excessivo, ela só acontece com pessoas que treinam pouco. Treinam muito, mas com pouca carga. Então, o tendão, tá ligado o elástico de jornal? Se você fica fazendo assim, ele vai dando umas comidas nele até que uma hora arrebenta. O tendão é mais ou menos isso, só que não é só nas bordas, né? O tendão, ele é plano assim, grosso, né? Então, ele vai gerando vários furinhos, como se fosse um queijo suíço. Se você não sinaliza essa síntese de colágeno, porque o tendão já tem uma curva de recuperação mais lenta do que o músculo, uma questão não é nem de se, mas de quando, tá ligado? Quando essa lesão vai acontecer. Depende de fatores externos, como a genética, como a rotina da pessoa, se a pessoa tem uma rotina muito pesada, que, por exemplo, é o caso do Cariani, profissionalmente ele é gigantesco, então ele tem muitas empresas e tudo mais, ou por mais que ele tente ter o melhor descanso possível, eu imagino que a rotina é corrida de qualquer maneira. Então, a tendência é que isso aconteça nesse tipo de treino, porque o tendão está sendo lá recrutado o tempo todo, a curva de recuperação dele é mais longa, o pessoal não tem o hábito de periodizar, então
igual o Gorgonoid falou naquele vídeo, eu imagino que muitos treinem assim, vai lá, pô, o que eu vou fazer hoje? Ah, vou fazer esse, aquele exercício. Daí faz, quantas séries? 4. Ah, não, dá mais uma. 5. Ah, vou fazer um drop. Ah, vou fazer um cluster. E vai enfiando coisa, tá ligado? Então, tipo, como é que você sabe quando o seu corpo tá se recuperando? Quais os parâmetros que você tem? Todo esporte tem periodização, todo esporte tem planejamento. Imagina, você chega você é treinador de repente você ganha um emprego assim no Comitê Olímpico, sei lá, num negócio olímpico, e chega nos seus atletas e fala: o que vocês querem treinar hoje, tá ligado? Não existe, tá ligado? E daí, quando a lesão não é do tendão, ela é muscular, é porque assim, dano muscular, o próprio nome já diz, microlesão. Se você tem muita microlesão, pode se tornar uma lesão. Então você precisa que essas microlesões recuperem. Se você sempre treina em prol de dor, o único parâmetro para você saber se o seu treino é bom é dor, é o que eu falei, não é questão de si, mas quando você vai ter um estiramento, quando você vai ter aquela fisgada, quando você vai estar agachando e vai dar aquele estralinho no vasto. E daí as pessoas, elas acham que isso é normal e vai acumulando. Tô com um desconforto aqui, uma articulação que está doendo ali, a pessoa não se alonga, às vezes até alonga, mas não faz todo esse resto. E daí se torna uma bola de neve, até que uma hora estoura. Claro, os argumentos dele ser um cara que treina há 25 anos, não ser um cara com mais idade, tudo isso faz total sentido. Sim. Um jovem provavelmente poderia ter esses mesmos comportamentos e não se lesionar. Mas essa é a questão. Existe um ambiente que propicia isso. Se você já treina há 25 anos, então o seu corpo já está meio castigado. E são 25 anos sem planejamento de treino, sabe? Talvez não uma periodização tão legal, assim. Ele tem acesso a pessoas capacitadas. Sim. Ele poderia pegar um treinador que é extremamente capacitado, o Walter Krause, tá ligado? Por exemplo, ele treina, é um cara assim, pô, absurdo. Mas eu também não quero falar da vida de ninguém e tudo mais. É uma coisa chata pra caceta, uma lesão daquela, sabe? Eu entendo que uma pessoa nessa posição pode ter ficado chateado de alguém ter feito um conteúdo sobre isso, meio que criticando, porque, porra, já tá com o bíceps estourado e tudo mais. Então eu compreendo perfeitamente de ele não gostar de mim em algum aspecto, tá ligado? Ou ter achado ruim aquele conteúdo. Mas ele não se pronunciou nada, nada. Teve um vídeo que ele tava com o médico lá, que ele meio que citou indiretamente o meu post, mas não falou nada de mim também. Ele é um cara que é muito político, sim, na frente das câmeras também, nunca não ataca ninguém, e pegou e falou pro médico explicar tal. Daí o médico meio que contrariou mas o médico, como ele não entendeu o que eu tava falando, tá ligado? Assim, não viu você falando, não entendeu. Mas isso que o Gorgonoid falou é uma realidade, tá? A gente que já trabalhou produzindo conteúdo de treino e tal, muitas das vezes acontece isso. Eu que, na verdade, cara, como assim, por exemplo, na IBTV, no meu momento lá, eu tinha o controle sobre o que fazer. Então, por exemplo, a sugestão, eu tenho 46 anos de idade. Eu treino desde os 16. Se tem uma coisa que eu já treinei muito foi pesado. E muito pesado. E os meus treinos pesados daquela época carregam hoje as lesões que eu tenho agora. Claro. Simples assim. Por quê? Nós não tínhamos fisioterapeuta de liberação miofacial, pilates para melhora da mobilidade, encurtamento, treinamento funcional. Nós não tínhamos Hammer, Life, Cybex, não tínhamos essas máquinas. O que nós tínhamos? Anilha Alter / Polia. O treino era igual. Acabou, eu vi recentemente. E era pancadaria. Era só pancadaria. O Muzi fez um comentário e ele disse que, na opinião dele, o treino precisa ser igual. Você não precisa ficar variando o exercício. Dori Yates acabou de falar a mesma coisa. Você não precisa ficar variando o exercício. Eu, na minha concepção, eles não estão errados. Se eu quero aumentar a força, principalmente, e trabalhar com cargas altas, eu preciso repetir. Sim, os básicos. Os básicos. Então, e essa repetição vai fazendo com que você vá ganhando resistência. E você ganha força, resistência e massa muscular. Por quê? Porque as cargas são progressivas. Sim. Fazer os mesmos exercícios exige de você um aumento de força. Sim, e aí quando você não consegue mais progredir, é o momento de trocar o exercício. Isso. E quanto tempo demora isso? 3 meses.
Talvez mais. 3 a 4 meses, que é o tempo de maturação para chegar no teu nível de força máximo hoje. Então você, na minha opinião, qual que é? Faça ciclos anuais de força e ciclos de hipertrofia, para que você consiga o seu máximo e diminua a chance de lesão. Porque também a gente vê que muitos atletas que lesionaram treinavam pesado o ano inteiro. Sim. E não descansavam pós-competição. Então tem exemplos de caras que disputavam, faziam de tudo para disputar o Paulista, aí ganhava o Paulista, só o campeão ia pro Brasileiro naquela época, aí ia pro Brasileiro, vencia o Brasileiro e tentava ir pro Mundial, né? Ganhava vaga pro Mundial, ia pro muito poucos foram pro Mundial ou Ibero-Americano e ganhava o Ibero-Americano. Esses caras martelavam o ano inteiro, velho. Sim. Alguns tiveram lesões graves, outros não, é genética. Sim. Então, na minha visão hoje, o que o Paulo falou, o que o Dória falou, tá certo, mas não precisa fazer isso sempre. E ainda mais nós que estamos numa idade mais avançada. Não, pra que eu vou pegar? Pra que eu vou treinar o meu máximo Pra ano que eu vou me inteiro? aventurar? Aí o cara vai lá e fala que eu me lesionei porque eu treino leve. Meu amigo, aos meus 46 anos de idade, por que eu vou me aventurar a fazer supino com 60 de cada lado, 70 de cada lado reto? Sendo que tem um monte de máquina boa da Hammer. Exatamente. E outra... Pra que eu vou me aventurar, meter 5, 6 placas no agachamento livre? Cara, isso demanda uma saúde articular e tendínea absurda e um preparo de base que nós não tivemos. Nós não tivemos. Pinduca, as nossas máquinas hoje, esses atletas treinando nas máquinas que a gente treina, em 3 meses estão todos reclamando do joelho e do cotovelo. Isso. Todos. Todos estariam reclamando do joelho. É. Treinando aquelas máquinas que a gente treinava. Exatamente. Eu tirava o leg fazia assim, ó. Lembra? O leg sambava. O Aí você tinha que chegar. era lesivo. Não, você tinha, por exemplo, você tirava o leg, Eu o não leg fazia. dançava. Lembra? O leg Tinha dançava. que equilibrar ele. Era de rolamento de carrinho de rolemã. Era um Carrinho carrinho. de rolemã. Era um carrinho encaixado Carrinho. num trilho. E que balançava. Isso. E quando você. Não tinha estabilidade. Nenhuma. Nenhuma. O hack foi feito pra romper tendão, né? Porque ele era assim pra você fazer Eu esse não movimento. fazia. A extensão pro joelho ia lá pra frente. Isso. E aí Legal. que doía pra subir. Na hora que ia fazer força pra doer, a dor era insuportável. E é o seguinte. E eu também conheci como o CC Squat como um dos melhores exercícios pra O perna. Tom Platz que Exato. mostrou isso. Eu nunca consegui fazer. Fiz muito. Eu nunca consegui fazer. Fiz muito CC Squat. O meu tendão, a cada vez que eu fazia CC Squat em B7, saía do agachamento isso. livre e ia pro CC Squat. Isso. Saía do leg press e ia pro CC Squat. Exato, sempre em si. E o CIS que a gente fazia no Smith, lembra? Que a gente Lembro. botava a perna por detrás do Smith Não, pelo e a amor de almofada e Deus. agachava no Smith? Exato. Nossa, aquilo Não, era estuda fatal. isso Isso era fatal. pro tendão. Nossa. Não, aí o cara vem e fala assim, não, porque você se lesionou porque você treina pesado. Vá cá. Não é. Quando você era um bebezinho, quando você brincava com seus amigos atrás da quadra lá, brincando de passanel, eu já treinava, pô. Só que eu treinava pesado numas máquinas e aqui, terríveis. O que eu tô mais admirado é que aqui no nosso meio existe hoje uma divergência muito grande com relação a... Parece que assim, o brasileiro descobriu que só tem um caminho. Ai, graças a Deus alguém tocou nesse assunto. Só um caminho. Então, É uma, assim, só tem um tipo de treino. é uma velha discussão antiga que a gente descobriu que era errada, é, porque era assim, a guerra, heavy duty, wither system. exato. Não, qual é o melhor? Não, o melhor é esse, o melhor é esse. Não, o melhor é aquele que é melhor pra você. Exato. Então não existe um caminho. Eu treino assim e tenho resultado. Beleza. Então, assim, é o que eu tô vendo falar da sua lesão. Voltou esse... Ai, você tá Voltou. com 70% da sua perna rompida porque você faz série de 20 no leg press, porque você voltou faz a série de discussão 30 velha. no leg press. A discussão do certo ou errado. Mas tem um estudo, eu tenho isso, eu posso até mostrar. O Coleman falando que não acredita em desenvolvimento de perna com menos de 20 repetição. Mas o Coleman fazia 20 repetições em vários músculos. No primeiro treino que ele fez aqui no Brasil, Oitinho, ele fez 20 repetições Eu do peito. faço hoje repetição de leg com menos carga e 20 séries porque eu não tenho articulação pra fazer 6 8, 10 repetições. séries com 700 quilos, Isso. caceta. Sim. Isso, Ô! isso É mesmo. muito difícil a pessoa Entender isso. Tem isso. que desenhar, né? É. E Só qual que é houve melhor? momento O melhor da minha agora. carreira- Não é o porque eu não quero, é que não dá, caralho. E houve um momento da minha carreira que eu fazia 6, 8 repetições com 600, 700 quilos no leg. Sim. Aí é onde o cara tem que pensar bem no que vai falar. Porque, por exemplo, Sabe eu sou um o- cara que eu avalio muito Sabe o... competição. Hã? Eu avalio muito competição. Eu posso chegar assim e falar, cara, o Ramon ele precisa de aumentar o redondo maior.
Mas eu nunca vou chegar e vou falar assim, eu acho que a forma como o Ramon põe a mão na barra, ele deveria colocar de tal jeito que ele vai ter um maior desenvolvimento. Porque senão eu teria esse desenvolvimento. Exato. O que é Então, específico para um pode não ser para outro. No shape. É o princípio da individualidade biológica. E aí você constrói músculo fofo ou músculo denso. Cara, como que assim você consegue identificar que é fofo o que é um músculo fofo ou um músculo denso? E aí você vê um cara no palco, você consegue identificar se o cara treina fofo ou se ele treina pesado, cara. Os experts dele. É umas coisas que eu falo, cara... Mas quem fala isso nunca subiu no palco. Não. Pode olhar os especialistas que falam isso, nunca foram atletas de fisiculturismo, nunca subiram no palco, nunca colocaram um físico competitivo. Por isso que eu falo, não basta ficar do outro lado, botando o dedo, dizendo que você é tem que ir lá e cumprir a jornada, pelo menos uma vez na vida, pra você entender. Eu vou ter que fazer e o chocolate ali, meu amigo. É muito diferente. Agora dá a cara pra bater. É muito diferente. Exatamente. Dê a cara pra bater, depois me fala.